Olá, meu nome é Elvio, bem-vindo ao meu canal, ao podcast História Sem Nó. Dando continuidade, hoje a gente vai falar sobre a segunda Constituição brasileira, que é a Constituição de 1891, é a segunda do Brasil, primeira republicana. E o que ela traz? Vamos lá, vamos pensar então, como a gente já havia comentado no episódio anterior, o objetivo de comentar, na verdade eu vou estar comentando duas coisas: quem vota, como vota, e avanços sociais relevantes para toda a população. Então vamos lá, a primeira questão do voto. A partir da Constituição de 1891, a gente se torna república, isso vai, no contexto de república, já somos uma república, e a gente vai adotar, passamos a ser os Estados Unidos do Brasil, o regime é presidencialista republicano, a gente vai, o Congresso é bicameral, nós vamos copiar o modelo dos Estados Unidos, porque era o modelo que estava funcionando, e nós vamos copiá-lo. Assim como todos os países da América Latina vão copiar o modelo republicano presidencialista que era o vigente nos Estados Unidos. E por uma razão muito simples, estava funcionando, estava dando certo. Era algo novo em relação à monarquia, em relação ao que a gente tinha, no caso do Brasil, nós éramos um império, e a possibilidade, quando os militares, que são eles que vão articular a proclamação da República, vão pensar na questão principalmente da eternidade do rei, ou seja, o rei ele reina até morrer, depois vem o filho, o neto, o bisneto, assim sucessivamente. E no republicano não, você tem um período, um mandato, onde o presidente governa durante esse período e depois ele sai, tá? No caso do Brasil, no Brasil atual, são 2 mandatos. Eu faço 4 anos de primeiro mandato, posso me candidatar novamente e depois eu preciso me afastar necessariamente. Posso voltar? Posso voltar, mas eu tenho que dar um espaço de 4 anos. 2 consecutivas, eleição e reeleição, e aí um espaço de 4 anos para poder voltar novamente. Então, o que muda? Na verdade, então passamos a ser uma república. Para a população, de modo geral, vamos começar por aqui. Então, o Estado vai acontecer, uma das coisas legais, acontece a laicização do Estado, ou seja, o Estado se separa da Igreja. Para isso, a gente vai criar uma justiça civil. Não havia justiça civil durante o período monárquico, porque quem fazia registros de nascimento e morte era a Igreja, que tinha uma boa relação com o governo, que era uma espécie de parceiro de governo. Com a República vem a laicização, ou seja, há uma separação entre Igreja e Estado. O Estado cuida das coisas do Estado e a Igreja cuida das coisas da Igreja. E aí, então, você tem, cria-se uma justiça civil. Essa justiça civil, então, vai cuidar de nascimentos e mortes, fazer censo e outras coisas mais, o que era antes função da Igreja. Então, passamos a ser uma república, ocorre a laicização, o poder moderador que a gente comentou, que era o poder exercido pelo imperador na primeira Constituição, ele é extinto, então nós temos só os 3 poderes, como é hoje, o legislativo, o judiciário e o executivo, e muda-se o sistema de voto. O voto ainda não é, na verdade, para se votar precisa ter mais de 21 anos e tem que ser homem. Não vota estrangeiro, não vota militares, até praça, soldados de praça, não votam religiosos, não votam mulheres, não votam analfabetos. Então a gente ainda tem uma exclusão muito grande no que diz respeito ao voto. Ele deixa de ser censitário, tudo bem, eu não preciso mais comprovar a renda, mas em compensação ele ainda é excludente, ele não vai incluir todo mundo. Para a gente ter uma ideia, ser alfabetizado em 1890 é um negócio para uma minoria, muito minoria. Para a gente ter uma ideia, eu vou dar um dado aqui. Em 1950, eu estou falando de muito recentemente, eu estou falando de 70 anos atrás, só 25% da população brasileira era alfabetizada. Então você imagina que em 1890, sei lá, 10, 15%, e é essa parcela que vai votar. E o voto é aberto, o que vai possibilitar, a gente vai tratar isso nos próximos episódios, vai possibilitar uma série de
falcatruas, uma série de fraudes que vão garantir a continuidade de um pequeno grupo no poder. E esse pequeno grupo vai continuar no poder até pelo menos 1930. Depois há uma troca, sai um grupo do poder e entra um outro grupo de poderosos. E assim vai. Tá? Então, a laicização, a questão do voto, ele ainda é excludente. E o que ela traz de avanço social? De novo, nada. Tá? Alguém poderia dizer assim, como tem alguns livros, alguns tradutores, mas ela trouxe o fim da escravidão. Na verdade, o fim da escravatura no Brasil não está ligado à proclamação da República, é um dos episódios que ocorre antes da proclamação da República, é uma das causas da perda do apoio do Dom Pedro II, mas não é preponderante. Na verdade, isso é pressão, a gente comentou aqui, é pressão por parte da população, é pressão por parte dos escravos e é pressão por parte da Inglaterra. É um conjunto de coisas que levam ao fim da escravidão no Brasil. E então isso não tem necessariamente a ver com a proclamação. Outros países da América já tinham abolido e a gente é o último país da América a abolir a escravidão. Então ela não é consequência da República. Eu diria até que ela é uma das causas que vão levar ao movimento republicano. Então, pronto, o que mudou? Não mudou nada, tá? A gente não tem, de novo, a gente não tem um sistema que esteja preocupado com educação, que esteja preocupado com moradia, não há mudanças sociais relevantes. E o Congresso, o Parlamento, ele vai legislar, de novo, para uma minoria. Na formação do primeiro ministério, o primeiro-ministro, que assim que é bem importante, talvez o mais importante, que é o ministro da Fazenda, era o Rui Barbosa, e a incumbência do Rui Barbosa era industrializar o Brasil. E aí ele não consegue industrializar o Brasil e a gente vai sofrer uma crise econômica logo de cara. Tá? Quem governava, o primeiro governante do Brasil é o Marechal Deodoro da Fonseca e o segundo governante do Brasil é o Marechal Floriano Peixoto. Até na sucessão nós vamos ter problema. Porque o que acontece? Quando a gente tem, quando o Rui Barbosa, ele cria um sistema que facilita empréstimos e tal, para o camarada tomar para a abertura de empresas. Isso vai gerar uma série de empresas fantasmas na hora que o camarada deveria começar a pagar os empréstimos, não tem dinheiro, isso vai gerar uma crise chamada crise do encilhamento, e a crise do encilhamento ela vai causar uma crise econômica, vai pesar no custo de vida, vai aumentar a inflação, uma série de coisas em função dessa crise econômica. O Congresso vai cair de pau em cima do Marechal Deodoro da Fonseca, que era o então presidente, e ele, com todo o jeitinho de militar, ele tenta fechar o Congresso. E ele tenta fechar o Congresso pede o impeachment dele, vai ser o primeiro impeachment, o primeiro presidente e o primeiro impeachment da história do Brasil, e no final ele acaba renunciando, para não ficar pior. Quem assume no lugar dele é o Marechal Deodoro da Marechal Floriano Peixoto, que, segundo a Constituição de 1891, não poderia assumir, porque a Constituição dizia lá tal que se o cargo de presidente ficasse vago antes de 2 anos, teria que fazer uma nova eleição. E isso aconteceu e não houve eleição nenhuma. E aí o Floriano Peixoto vai tomar o poder, vai exercer, tomar o poder não, ele vai, torna-se presidente da República e vai terminar os 2 últimos anos. Então, são 2 anos do Deodoro da Fonseca, mais ou menos, e 2 anos do Floriano Peixoto. Durante esse período, a gente vai ter alguns movimentos separatistas no Brasil e a gente vai ver que teve mais movimentos populares que vão reivindicar o quê? A posse da terra, melhores condições de moradia e uma série de coisas que não existiam em função da primeira Constituição Republicana. Então, a primeira Constituição Republicana, assim como a primeira do Brasil, ela não traz avanços sociais, ela não traz mudanças que beneficiem a população como um todo. Ela vai privilegiar uma pequena, de novo, uma pequena elite, um pequeno grupo, e esse pequeno grupo não vai repartir. Tá? E vale lembrar que na organização da República,
como eu tenho que consolidar o sistema republicano, e quem vai fazer isso são esses dois primeiros governantes, eu vou ter que criar impostos e algumas coisas para orientar, para ter caixa, para começar a tocar então república, a nova república que a gente acabou criando. E a gente sabe, inclusive até hoje, que os impostos, na verdade, eles deveriam, isso não acontece até hoje, reverter em benefício para o cidadão. Já que eu pago, o pagamento de imposto deveria ser revertido em forma de educação, saúde, habitação, segurança pública. E desde os tempos do Império e na República não é diferente, isso não reverte para a população. E é em função exatamente do fato de não reverter em função da população que a gente vai ter aí uma série de movimentos, logo no começo da República, que vão levar a movimentos sociais reivindicando exatamente isso. Tá? Então, o primeiro período, que é conhecido como República da Espada, que é logo após a promulgação da primeira Constituição Republicana de 1891. Ela não modifica, na verdade, ela põe o eleitor, é o cara que tem mais de 21 anos e alfabetizado, e exclui o restante, e não traz grandes mudanças sociais. Tá? Esse período vai ser o período de consolidação do sistema republicano, vão pôr ordem na casa, vão reprimir alguns movimentos separatistas, e aí, em 1894, quando tem as primeiras eleições diretas para presidente, o poder muda de mão. Se inicialmente nós tivemos dois presidentes militares, por isso que esse período é chamado de República da Espada, exatamente por causa do espadinho dos oficiais, nós vamos ter, após esse período, um período em que majoritariamente quem governa são fazendeiros ou pessoas ligadas ao café, que embora até hoje o café seja importante, a gente já comentou isso em alguns episódios anteriores, existem alguns estados que vão, diante da prerrogativa de serem grandes produtores de café, vão acabar ficando no poder durante um tempo enorme, tá? Durante quase 30 anos. E isso a gente vai ver, e assim, sem muitas mudanças sociais, nada de muito significativo para a população. Nós temos um problema no Brasil que é a falta de vontade política em relação à população. A gente vê os problemas se agravarem, a gente conhece a solução dos problemas, a gente tem dinheiro para resolver esses problemas, mas não resolve, tá? Por quê? Falta aí vontade política. O grande problema do Brasil é falta de a gente ter uma visão a longo prazo, nós não temos, e falta vontade política, tá? No próximo episódio, a gente vai falar um pouquinho dessa pequena mudança e comentar esses movimentos que aconteceram em função da falta de direitos. O que a gente, infelizmente, assiste ao longo da história do Brasil é que a população, de um modo geral, a população, o brasileiro comum, ele sofre por inação dos governantes, ele sofre por falta de vontade política. Não é dinheiro questão, porque a gente vê milhões e milhões de reais indo pelo ralo, e nunca foi, mesmo em tempos anteriores. A gente tem momentos de crise e tal, a gente tem momentos de crise, mas não foi todo o período republicano que a gente passou em crise econômica. Poderia ter sido feito? Poderia. Poderia se estar se fazendo mais hoje? Poderia. Mas a gente vai ver que há uma série de razões que passam pelo poder e que impedem a população, de modo geral, de receber mais benefícios. Por hoje a gente fica por aqui, ok? A gente se vê de novo na próxima semana. Se gostou, joia. Se gostou muito, compartilhe com seus amigos. E até a semana que vem, onde a gente vai estar junto outra vez. Tchau para vocês e boa semana.